Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje nós vamos falar de dados on-chain, a gente vai olhar para o Bitcoin, vamos entender o que aconteceu na data de ontem, que a gente teve uma realização de lucro de $1 bilhão no Bitcoin, e a gente vai analisar isso, entender se isso é preocupante ou não. Como que a gente já está para entrar no novo ano em 2024, a gente precisa analisar e entender se a gente vai entrar mais positivo ou mais pessimista nesse próximo ano, beleza? Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora partir para gráficos ali, que é o que nos interessa. Olha só, se a gente analisar aí exatamente o supply na mão do long term holder, né, o investidor de longo prazo, ontem eu mostrei para vocês que eles detinham 14,8 milhões ali de bitcoins. E quando a gente olha para o valor net, nesse momento a gente está tendo uma leve distribuição. Veja que o histograma aqui, ó, ele está ficando vermelho. Ou seja, diariamente eles estão distribuindo ali cerca de 30, 40, 50 mil bitcoins por dia. Veja que volumes grandes ali de formação de topo, a gente chega nos 800 mil diário, tá? No passado recente a gente teve uma pequena distribuição desses caras aqui, e exatamente isso daqui é o que chama a atenção de algumas pessoas, e as pessoas começam a se preocupar exatamente com essas informações. E eu sempre falo para vocês que o ponto mais importante da nossa análise dentro das criptos é entender o que o long term holder ele está fazendo. Só que dentro do balaio de long term holder, existe os long term holders novato e existe os long term holders velhaco. Não significa que porque você é um long term holder, você é uma pessoa macaco velho, você é uma pessoa experiente dentro do mercado. Então é exatamente isso que a gente vai fazer, a gente vai se debruçar em cima de métricas para entender quem são os caras que estão vendendo isso daqui, se a gente deve nos preocupar ou não exatamente com essa venda. Olha só, se a gente olhar para a região que nós estamos, tá? Na data de ontem a gente teve uma distribuiçãozinha ali um pouco mais forte. Quando a gente olha para os 43 mil dólares, a gente tem cerca de 460 mil bitcoins vendidos dentro dessa região. A gente também aqui no patamar de preço que nós estamos, 330, depois 350 ali nos 41 mil dólares. Então a gente tem venda dentro dessa região que nós estamos. O preço do ativo ele vai subindo ou até mesmo ele vai caindo e as pessoas elas vão vendendo. Cara, você vai ver que tem pessoas que venderam, que compraram Bitcoin em 4 mil dólares. Isso é exatamente porque muitas pessoas elas não entendem do ciclo do mercado. Ela simplesmente só olha para preço. Se ela só olhar para preço, comprou em 4 mil, viu o negócio subindo até 58 mil dólares, 68 mil dólares, e o negócio voltando para 15, ela começa a falar, putz, cara, perdi uma bolada aí nesse meio do caminho. E quando ela vê o negócio subindo ali de novo para 40, ela fala, bom, é melhor realizar aqui nos 40, que eu não sei se essa parada vai chegar nos 68, se vai passar, se não vai, ou se vai voltar para os 12 mil dólares. E aí, as pessoas vendem. Isso se chama zona dos arrependidos, aquelas pessoas que não entendem do ciclo do mercado. E bom, olhando essas vendas aí que nós tivemos, olha só, na data de ontem nós tivemos um total de 1 bilhão 282 mil dólares sendo realizados em lucro. Essa galera que vendeu aqui, ó, na data de ontem, essa galera que está vendendo nos últimos dias aqui, está vendendo com lucro no bolso. E aí o nosso papel como analista é entender quem é que está vendendo. Olha só, esse gráfico aqui, ele vai nos mostrar quem é que vendeu nos últimos 30 dias. Então, desses 300, quanto que a gente tem aqui no RPD? A gente tem aqui cerca de 400 mais 300 ali, a gente tem quase 1 milhão de bitcoins aí vendidos nesses últimos dias. Quando a gente olha as vendas, olha só, 222 mil bitcoins vieram dos 37 mil dólares, ou seja, players de curto prazo, pessoas que estão tradando ativo, compraram nos 27, o negócio subiu ali, cara, até 40, 43, a pessoa já tem interesse em realizar. Então, olha só, 20% das vendas a gente está fazendo conta de padeiro aqui mesmo, tá? Conta de guardanapo, não quero entrar no valor específico ali com vocês.
Mas dos últimos dias aí, essas distribuição, a gente vê que 20% vieram dos 37 mil dólares. Olha só, não é coisa da gente ficar tão preocupado, não é mesmo? Porque essas pessoas, elas são pessoas do curto prazo. Se a gente continuar analisando aqui, ó, a gente vai ver que, cara, mais 25% dessas vendas ali, ó, 256 mil bitcoins, vieram dos 29 mil dólares. E os bitcoins que a gente tem que ficar mais preocupados são as vendas dessas barras azuis. As barras azuis são as vendas dos investidores de longo prazo, dos long-term holders. E quando a gente olha para entender quem são os long-term holders que estão vendendo, olha só, o cara ele comprou ali a maior parte, né, 45 mil bitcoins ali que foram vendidos, foram comprados nos 17 mil dólares, ou seja, é um cara que comprou ali próximo do fundo do mercado. Então, esse cara ele também tem uma ganância de poder realizar esse lucro. Entenda que muitas pessoas, elas não sabem o jogo do mercado cripto, elas não sabem que existe o halving, elas não sabem que existe nada disso, elas não sabem que a gente tem potenciais do Bitcoin chegar nesse próximo ciclo em 90, em 100, tem pessoas que acham 150, 200, eu não acho que a gente vai passar de 150 mil dólares no Bitcoin, acho que a gente vai fechar um pouco abaixo. Só que as pessoas não entendem de ciclo de mercado, não entendem do ciclo macroeconômico. Por exemplo, a gente vai entrar em 2024 dentro de uma fase de expansão monetária, galera, onde a gente vai ter redução da taxa de juros. Quando a gente tem uma expansão monetária, nós estamos diante de um ciclo abundante, onde a gente vai ter mais uma vez os mercados performando. Então, como a pessoa não entende nada disso, ela comprou ali nos 17, cara, ela já quer realizar seu lucro, sair do jogo, ela não tem paciência suficiente para esperar aí alguns anos, 2, 3 anos para poder fazer essa realização, ela simplesmente sai do jogo. Então a gente vê que o long term holder que vendeu ali mais relevância foi do 17 mil dólares. Tem uma galera aqui, ó, relevante, que vendeu ali, ó, 32 mil bitcoins, foram vendidos, que foram comprados lá nos 4 mil dólares, lá no ciclo passado. Isso daqui é a galera arrependida de não ter vendido no topo passado que nós tivemos. E agora, como a gente está próximo do topo, né, 45 ali para 68, a gente já está próximo, essas pessoas acabam realizando. Só que, do geral, o que a gente tem que analisar aqui é que quem está fazendo as maiores vendas são os investidores de curto prazo. A gente não precisa se preocupar com essas pequenas vendas. O mercado, ele tem força suficiente para absorver essas pequenas vendas dos long-term holders. Não tem problema nenhum. O grande problema que a gente vai ter, que a gente vai constituir topo no mercado, é quando a gente vê esse volume aqui de vendas do long-term holder. Olha só como foi esse último topo, 800 mil bitcoins. Quando a gente olha ali para 2017, cara, a gente chegou a ter quase 1 milhão de bitcoins sendo vendidos em um único dia pelos long-term holders, tá? Então a gente tem que se preocupar quando essas barras vermelhas, elas estiverem muito fortes. Beleza? Nesse patamar aqui que elas estão, cara, não me preocupo nada com isso. Ainda mais analisando e vendo que quem está vendendo são as pessoas mais do curto prazo mesmo e não do longo prazo. Conforme a gente for subindo agora no ciclo, tá? Nós temos um papel fundamental. Olha só, eu não sei se você sabe, mas mais importante do que você saber o bom momento de comprar é você saber o bom momento de vender. Se você acha que o seu papel foi cumprido só de você identificar o fundo das criptos, comprar em 16, em 20, em 25, se você acha que o seu papel foi cumprido só de você fazer isso, você está equivocado. Porque a segunda parte e a parte final, exatamente do seu papel como analista, como investidor, é descobrir o topo do mercado. Para você enriquecer, você precisa passar por 3 estágios. O primeiro estágio, você faz dinheiro. E você faz dinheiro através do seu trabalho, ou empreendendo, resolvendo problemas para a sociedade. Aqui você faz dinheiro. Na segunda ponta, você multiplica dinheiro. E quando a gente olha para multiplicar dinheiro, nós estamos falando em investir. Investir dentro das criptos, investir, cara, em renda fixa. Como a gente está falando de criptomoedas aqui, é investir dentro das criptos. E você faz dinheiro, você multiplica dinheiro. E o terceiro e último estágio é você preserva
o seu dinheiro. O dinheiro que você fez, você multiplicou, você preserva o dinheiro. Por isso que eu falo muito para vocês que eu não sou adepto da tese Bitcoin só se compra, não se vende. Porque se ele não se vende, eu não vou preservar o meu dinheiro durante um bear market. Olha só, eu saí nos 52 mil dólares, né? Minha última venda média ali, a gente saiu nos 52 mil dólares e eu voltei nos 22 mil dólares. Eu fiz mais do que 100%, eu dobrei o meu poder de compra só de eu ter preservado o meu dinheiro. Ou seja, eu consigo entrar no fundo do mercado com o dobro de força que eu tinha se eu ficasse na tese Bitcoin só se compra, não se vende. Se você não é um analista, se você não tem ferramentas o suficientes na sua mão para que você identifique o topo e o fundo do mercado, aí sim você pode seguir essa tese no sentido de Bitcoin só se compra, não se vende. Agora, se você é um analista, se você sabe fazer uma análise on-chain, se você consegue fazer uma análise de price action, entender o que é fundo, o que é topo, cara, desculpa, aí você tá de brincadeira na tomateira se você não vender no topo cíclico e se você não recomprar no fundo cíclico. Aqui é impossível a gente descobrir o topo e a gente descobrir o fundo do mercado. Não é verdade. É impossível você descobrir o preço mais caro e o preço mais barato. Se você não sabe descobrir a região de topo e a região de fundo, é porque você não tem as ferramentas certas na sua mão. Cara, olha para os dados on-chain, a gente consegue ver gráficos como esse daqui, ó, de alto volumes de moedas rejuvenescendo informações de topo do mercado. Nesse momento a gente está em formação de topo? Não, nós não estamos em formação de topo. Se a gente quiser olhar para um gráfico, cara, que ele vai mega nos falar se a gente está em região de topo ou região de fundo, basta a gente olhar para o NUPL. O NUPL, zona azul, topo, zona vermelha, fundo. Aqui não é o preço mais caro e não é o preço mais barato. Sim, não é o preço mais caro, mas não é o preço mais barato. Mas eu acabei de falar para você que dá sim para a gente encontrar a zona de topo e a zona de fundo, galera. Não é impossível, também não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é fácil também, mas não é um bicho de 7 cabeças também. Basta que você tenha as ferramentas certas e você vai sim conseguir identificar essas regiões, beleza? Obviamente que identificar o preço mais caro e o mais barato, aí é um pouco mais difícil mesmo. Isso daí, eu não tenho ferramentas suficientes para saber o preço mais caro e o preço mais barato, mas eu tenho ferramentas para me dizer se é região de topo ou se é região de fundo. Olha só, caso a gente venha ter um pullback em gráfico diário, que nesse momento eu ainda não considero, eu estou olhando só para pullbacks em gráfico de 4 horas, mas caso a gente venha ter em gráficos diários, a gente está falando que a mínima dessa parada seria 35 mil dólares. Eu não acho que a gente vai voltar para os 35 mil dólares, mas é a mínima que a gente teria é os 35 mil dólares. E por que, Gui, os 35 mil dólares? Porque esse é o custo dos investidores de curto prazo. Se quem está vendendo nesse momento, realizando lucro, são os investidores de curto prazo, isso significa que quando eu chegar no custo deles, se eles venderem, eles vão venderem no prejuízo. Então, eles não têm incentivo para venda. Por isso que eu falo para vocês que eu não acho que a gente vá ver Bitcoin em 25 mil dólares, em 20 mil dólares, mesmo em 30 mil dólares, eu não acho que a gente vai ver Bitcoin nesses patamares. Tem pessoas que ainda vêm aqui no canal e falam que a gente vai voltar nos 20 mil dólares. Cara, por dados, eu não vejo a gente voltando nesses patamares. Porque se quem está vendendo tem um custo em 35, cara, essas pessoas elas não vão capitular agora, galera. Capitulação é você vender no prejuízo. Elas não vão capitular, elas não vão desistir do jogo agora. Ainda mais com toda a história de aprovação de ETF, tudo isso que está acontecendo. Então eu não vejo que a gente vá voltar para esses patamares. Caso a gente venha ter esse pullback em gráfico diário, a gente vai ter uma mega de uma oportunidade para dar uma injetada muito forte ali dentro dos 35 mil, tá? Mas eu não acho que a gente vai chegar dentro dessa região. Quando a gente olha para o price action, a gente tem duas regiões importantes no gráfico de 4 horas antes da gente pensar em um pullback no gráfico diário.
Para a gente pensar em um pullback no gráfico diário, o primeiro ponto a gente precisa perder essa linha de tendência de alta e o segundo ponto a gente precisa perder a base do canal. Se a gente perder essas duas regiões, aí a gente olha para gráfico diário e aí a gente entende até onde que vai ter o pullback. Enquanto isso não acontecer, eu continuo operando no gráfico diário. E eu espero que a gente venha perder essa linha de tendência de alta, a gente venha construir um flush, venha dar uma beliscada aqui embaixo nessa região e a gente possa ver uma divergência no RSI do gráfico de 4 horas. Caso isso aconteça, tá? Eu não sei se isso vai acontecer ou não, eu não tenho bola de cristal e eu não gosto de falar esse tipo de coisa para vocês. Isso vai acontecer em tal dia, em tal preço. Não consigo saber. Mas, se isso vier a acontecer, a gente perder a linha de tendência de alta, construir um flush, ter um alto volume, um grande pavio ali, um candle de reversão, os compradores mostrando que estão presentes dentro daquela região, vai ser uma região aonde a gente pode fazer uma compra mais forte. Por exemplo, dentro da carteira rumo ao milhão, como eu estou tentando gastar o caixa que a gente tem ali, já não acho que nesse momento a gente deve ter caixas dentro das carteiras, as minhas carteiras, isso é minha estratégia, tá? Você não precisa estar de acordo com isso ou não, é o que eu estou fazendo. Tudo que eu falo para você é aquilo que eu estou fazendo, tá? Dentro da carteira rumo ao milhão, eu estou com o objetivo de zerar o caixa. A carteira da comunidade on-chain, ela tá all-in. As minhas carteiras, elas estão all-in. A carteira rumo ao milhão, ela tem ainda um pouco de caixa ali, onde eu não consegui gastar tudo, mas caso a gente venha ter esse flush, eu vou fazer um aporte extra dentro dessa região, não só dentro do Bitcoin, mas dentro de todos os outros ativos que estão dentro da carteira rumo ao milhão, beleza? Porque para mim isso daqui vai ser uma oportunidade. E lembre-se que uma lateralização, ela sempre vai finalizar com um flush de perda de suporte ou de resistência, né? Se a gente for para baixo, a gente vai romper a resistência, liquida todo mundo, depois volta. Se a gente for romper e ir para cima, a gente vai construir um flush, vai liquidar todos os stops aqui, vai voltar em seguida, dar a famosa violinada em todo mundo, para depois fazer o rompimento lá para cima, beleza? Sempre. Lateralização, ela é muito clara da gente operar. Onde é a compra, aonde é a venda, onde é a compra, onde é a venda, porque o mercado está andando no lateral. Só que sempre antes da gente sair dessa lateralização, há a liquidação da ponta oposta, beleza? A gente deixa o mercado mais leve para o mercado subir lá na frente. Bom, Ether subiu aí ontem, né? Voltou a chamar a atenção do mercado, né? Quem não queria mais Ether, porque agora a rede da Ethereum é zoada, quem não queria Matic, simplesmente perdeu essa movimentação. Venho falando para vocês que, cara, é um dos ativos aí que para mim está mais do que descontado, tá? Se eu olhar para gráfico diário ali, Ether para mim era para estar valendo já os seus $3.500, tá? Ether já era para estar próximo desse patamar aqui de resistência. Por que eu falo que Ether era para estar próximo desse patamar? Porque se a gente olhar para o Bitcoin, como o Bitcoin puxou muito mais forte esse ano inteiro e não Ether, não. As altcoins acabaram algumas puxando muito forte, mas não a maioria. Veja que o Bitcoin ele já está próximo dessa região aqui em cima, desse topo que ele deixou para trás, lá no bear market. Ether ainda está longe. Então hoje, quando eu olho para a carteira, por exemplo, quando eu monto uma carteira nova, quando eu monto uma carteira de mentorados, às vezes alguns mentorados eles liquidam um bem, liquidam um apartamento, alguma coisa do tipo e querem injetar mais grana dentro do mercado. E depois que a carteira está montada ali do mentorado, eu tenho um trabalho mais difícil para injetar mais grana, porque se eu injeto mais grana, eu posso prejudicar o bom trabalho que eu fiz no passado. E geralmente o que eu estou fazendo com esses mentorados, olha só, eu estou te dando uma dica aqui de uma estratégia que eu utilizo com pessoas que me pagam muito caro. Não sei se você sabe, mas a mentoria nem é aberta para todo mundo. Eu seleciono quem eu vou mentorar ou não. Mas, quando eu pego essas grandes quantidades de capital nesse momento para poder injetar dentro do mercado, eu injeto elas mais através de Ether e depois eu faço o rebalanceamento desse ativo do que, por exemplo, através de BTC.
Ô Gui, então você está falando que os mentorados não têm BTC na carteira? Não, não estou falando nada disso. Eles têm sim BTC na carteira porque eles já têm uma carteira montada. Mas o meu caminho de entrada para capital virgem hoje no mercado é o Ether, galera. Porque o Ether ele está super descontado. Lembra, eu sempre falo para você, nós precisamos ser um estrategista. Você aí do outro lado e eu aqui, nossa função como analista, como investidor, é ser um estrategista. E a gente está jogando um jogo de xadrez. Nossa estratégia depende da pedra que o oponente move. Se o oponente mover X, a gente vai fazer 2X. Se o oponente mover Y, a gente vai fazer 2Y. Então, nossa estratégia depende do mercado. E nesse momento, tá mais viável sim a gente entrar em Ether, tá? Tudo que tá passando nesse momento, cara, para mim é mais food, né? Eu sempre gosto desses foods que acontecem nos ativos, porque esses são os melhores momentos pra gente comprar. E não lembra de Bitcoin sendo super criticado nos 15, nos 16 mil dólares, e agora todo mundo querendo esse ativo, né? Até os big players estão sofrendo aí de FOMO. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje. Amanhã a gente está de volta aqui para nossa última análise do ano dentro do mercado cripto. Sábado e domingo não tem vídeo aqui no canal. E na segunda-feira a gente vai estar de volta aqui mais uma vez, beleza? Então amanhã trago mais algum conteúdo relevante aqui para você. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, porque você tá de brincadeira na tomateira. Tô todos os dias da semana trazendo um mega conteúdo aqui para você, inclusive entre Natal e Ano Novo, inclusive no Natal, inclusive dia 1º, também estarei aqui trazendo um conteúdo para você. Beleza? Então é isso, forte abraço, tamo junto, eu te vejo amanhã. Valeu!